Salve galera, eu sou o professor José Carlos dos Professores de Elite, ok? Continuando aquele assunto sobre a sintaxe, nós vamos agora estudar o predicado, também presente nos termos essenciais da oração, certo? Então tem dois termos que são fundamentais, o sujeito e o predicado. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre o predicado, certo? Vamos lá, o que é predicado? Lembra naquela aulinha que sujeito era o ser sobre qual se declarava algo? Agora o predicado, o que ele é? A declaração feita, o que foi dito sobre esse ser. Viu que fácil? Encontrei o sujeito. O que resta no período, na oração, é o que? É predicado. Fácil demais, né? Vamos lá. O predicado, quando eu vou estudar os predicados, eu tenho que entender que eu estou falando de verbo. Eu tenho que saber identificar verbo, ok? E aí eu tenho alguns nomes, alguns tipos de verbo, tá? Eu tenho os verbos que eu chamo de lexicais ou nocionais. Nossa, agora começou a complicar, né? Nocionais, lexicais, o que é isso? É simples. Os verbos lexicais são aqueles que expressam uma noção de ação, de movimento, certo? Então, verbos de ação são os verbos lexicais, ok? São os verbos nocionais. E aí eu tenho que saber, meu amigo, que os verbos lexicais, eles podem ser intransitivo, por exemplo, o verbo morrer. Quem morre, morre. Não precisa de complemento nenhum para esse verbo. Ou seja, ele é intransitivo. Ele não transita, ele não precisa de complemento. Ou ele pode ser também um verbo transitivo. Aí, quando ele for transitivo, ele pode ser direto. O que é direto? Que é um verbo que precisa de um complemento, que a gente vai chamar ele de objeto direto. Tema da nossa próxima aula, ok? E quando ele vier, esse complemento acompanhado das preposições, de uma das preposições, a gente chama ele de indireto. Direto, o papo é reto, a conversa sem barreiras. Indireto, eu tenho a preposição intercalando, fazendo essa conexão entre o verbo e o seu complemento. Aí vale lembrar bastante sobre regência verbal, certo? Regência ajuda bastante a entender essa questão da relação da transitividade do verbo, beleza? Vamos lá. E se eu tenho direto, eu tenho indireto, eu posso ter os dois. Por exemplo, quem empresta, o verbo emprestar. Quem empresta, empresta algo a alguém, ou alguma coisa a alguém. Então, ele admite esse alguma coisa, que seria o objeto direto, sem o acompanhamento da preposição, e a alguém, a preposiçãozinha a ali, junto com alguém, que seria a pessoa, certo? Dois objetos, um direto e indireto. Isso pertence aos verbos lexicais, ok? Entendi isso, tranquilo. Vamos lá para a próxima etapa. Se tem verbos lexicais, no predicado ainda eu tenho que saber que existe o tal do verbo de ligação. O que o verbo de ligação faz? O nome já diz, ele liga. É até meio que óbvio, né? É um raciocínio tautológico, né? Então, o que ele é essa ideia de ligar? Ele vai ligar o sujeito ao predicativo. Opa, predicativo? O que é predicativo? Tá, ele aqui, ó. O predicativo é aquele termo que vai se referir ou ao sujeito ou ao objeto. Mas, lembrem comigo aqui, se referir ao objeto, significa que eu vou ter um verbo lexical, transitivo, ok? Então tem que ficar atento. Se tiver um verbo de ligação, vamos lembrar alguns verbos de ligação ali? Ser, estar, ficar, permanecer, continuar. Andar, por exemplo, ando cansado, não significa que eu estou transitando, que eu estou caminhando. É um estado em que eu me encontro, certo? Então, os verbos de ligação, eles vão expressar essa ideia de estado, certo? E não de ação como os lexicais. E sempre que eu tiver um verbo de ligação, ele vai funcionar como predicativo, ok? Entendido isso? Agora, uma dica. Vai fazer análise sintática? Não esqueça de analisar o contexto. Aquela regra, aquela mania que a gente tem de querer decorar tabelinhas, nem sempre funciona, tá? Saber quais são os verbos é muito bom. Mas, se eu falo assim, meu amigo está na sala. Meu amigo está na sala. O verbo é o estar, não é isso? Estar
é conhecido como verbo de ligação. Se ele é um verbo de ligação, pensa comigo. Na sala, então é o predicativo? Não. Na sala é uma característica, indica um estado do meu amigo? Não, na sala indica o lugar. Ou seja, é um adjunto adverbial. É uma locução adverbial de lugar. Então não é característica do sujeito. Não indica o estado do sujeito. Então como que eu vou falar que o estar ali é verbo de ligação? Certo? Se eu só decorei tabelinha de verbos de ligação, eu já errava essa análise. Porque nesse caso o estar é considerado um verbo intransitivo. E aí a gente vai entrar nisso aqui, ó, tipos de predicado. Se for um verbo intransitivo, então ele tem uma noção. Se ele é um verbo que indica uma noção, expressa ação, ele é chamado de verbal, ok? Então, verbos lexicais, eu tenho predicado verbal. Verbos de ligação, eu tenho chamado predicado nominal. E os verbos que são lexicais e apresentam predicativo, ou seja, juntou o nominal com o verbal, eu chamo de verbo nominal. Muito tranquilo isso, né? Vamos lá então para os exemplos que o professor colocou aqui no quadro para vocês. O rapaz pagou a conta ao gerente, certo? Então vamos lá, vamos encontrar os verbos. O não é, rapaz não é, qual que é? Pagou. Achamos aqui, é o verbo. Vamos lá, vamos perguntar para ele, vamos achar o sujeito aqui. Quem pagou a conta ao gerente? Quem? O rapaz. O rapaz, então eu vou chamar ele de sujeito. Certo? Tem um núcleo só, eu chamo de sujeito simples, ok? Agora eu vou ainda continuar perguntando para o verbo. O verbo vai me dar as respostas todas, tá? Então, quem paga, paga alguma coisa a alguém, ou seja, ele é um verbo transitivo, direto e indireto, certo? Então, pagou o quê? A conta, que eu chamo de objeto direto. Então, só voltando aqui, verbo transitivo, direto e indireto, certo? Pagou a conta a quem? Ao gerente. Então, quem paga, paga alguma coisa a alguém. Então, esse aqui é o objeto indireto, certo? Isso aqui complementa o verbo e esse também complementa o verbo. Então, são chamados de dois complementos verbais, que é o tema da nossa próxima aula dos termos integrantes da oração, ok? Então, pagar expressa uma ação, é um verbo lexical, portanto, eu tenho um predicado chamado de verbal, certo? Vamos lá para o exemplo do predicado nominal. Predicado nominal, ele acontece com verbos de ligação, certo? Se eu tenho um verbo de ligação, vamos ver se eu tenho nesse exemplo, né? O juiz era simpático. O era é um verbo, né? De qual que ele vem? É o verbo ser, é o pretérito imperfeito do verbo ser, ok? Então eu sei aqui, professor, ser eu sei que é um verbo de ligação. Correto, certo? Então, o juiz era verbo de ligação, então ele não expressa a ideia de ação, mas ele expressa uma característica desse meu amigo que é o juiz. Então, quem que era simpático? O juiz. O juiz não é o sujeito, o ser sobre o qual eu estou falando alguma coisa? E simpático não é uma característica dele? Então, o que eu chamo? Eu chamo de predicativo. Tanto é, se eu pergunto para você, meu amigo, me fale os seus predicativos. O que você vai falar? Você vai falar suas qualidades, suas características. Então, o predicativo é o quê? A característica do juiz, tá? E como ele se refere ao sujeito, eu chamo ele de predicativo do sujeito. Olha que fácil, hein? Vamos lá. Compreenderam? Então, vamos para o próximo. Verbo nominal. Esse é fácil. Juntou o verbal com o nominal. Verbo nominal. Tranquilo, né? Vamos para o exemplo, então. Meu amigo chegou ao baile machucado. O que será que aconteceu, hein? Vamos achar o verbo. Primeira coisa, análise sintática, encontra o verbo. A partir do verbo, você começa a fazer a análise. Se não achar verbo, vai ficar complicado de executar a sua análise sintática, tá? Então, vamos lá. O verbo qual é? Chegou. Vamos perguntar para ele para encontrar o sujeito. Quem chegou ao baile machucado? Quem?
Meu amigo. Meu amigo é o nosso sujeito. Tem um núcleo só, sujeito simples, ok? Mas o que a gente está estudando agora? Predicado. Então deixa o sujeito de lado aqui e vamos para o predicado. Qual é o predicado? O predicado é tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui eu chamo de predicado. Tirou o sujeito, o que resta é o predicado, certo? Então, chegou ao baile machucado. Quem chega, chega, né? O verbo chegar é um verbo que não pede complemento, ele é um verbo intransitivo. Mas, se eu for colocar uma informação a mais sobre esse fato, sobre esse verbo, eu venho com, ele é regido pela preposição a, de acordo com a norma padrão. Na norma coloquial, no nosso dia a dia, a gente fala chegou no baile machucado. E aí a gente usaria o em vez do a. Mas vamos de acordo com a norma padrão. Então, chegou ao baile, certo? Ao baile, verbo que indica ação, lexical. Então, eu tenho o predicado verbal, certo? Mas como ele chegou? Machucado. Machucado se refere a quem? Ao meu amigo, certo? Então é o estado em que ele se encontra, é todo machucado, está todo arrebentado, certo? Então machucado é um predicativo do sujeito, tá? Se eu tenho um núcleo que é o verbo chegou, então esse aqui é um núcleo, certo? Predicativo é o outro núcleo, certo? Então tenho dois núcleos, predicado, verbo nominal. Entenderam? Então voltando, só para recapitular e a gente fechar a aulinha aqui. Predicado verbal, aquele que tem como núcleo o verbo, que é um verbo lexical, nocional ou de ação, certo? Predicado nominal, aquele que tem como núcleo o predicativo. E o predicado verbo nominal, aquele que tem como núcleos o verbo, que é um verbo lexical, mais o predicativo. Então eu tenho dois núcleos. Ele não chama predicado composto, ok? É verbo nominal, que é a junção desses dois. É como se eu tivesse dito assim: meu amigo chegou. Meu amigo chegou ao baile, meu amigo estava machucado. Então é como se o verbo de ligação estivesse aqui também, certo? Entenderam? Até a próxima!